Às vezes, a vida nos conduz a lugares onde o coração parece não aguentar mais. Lugares de silêncio, de vergonha, de dor escondida. Existem feridas que ninguém vê, sangramentos internos que as pessoas ao redor ignoram, mas que nos roubam a alegria dia após dia. E por mais que tentemos, por mais que lutemos, parece que nada muda. Mas esta história, a da mulher do fluxo de sangue, é um lembrete eterno de que há um Deus que nos encontra justamente nesses lugares onde acreditamos que nunca mais seremos restaurados. A história começa numa manhã comum em Cafarnaum. O sol se levantava devagar, numa mistura de dourado e laranja que se espalhava pelas casas simples da cidade. As pessoas caminhavam apressadas pelas ruas estreitas, cuidando de suas tarefas. Vendedores arrumavam suas barracas, pescadores limpavam suas redes, crianças corriam entre as tendas. E no meio de toda aquela vida, havia alguém que tentava passar despercebida. Uma mulher silenciosa, com o rosto coberto por um véu, caminhando sempre pelas sombras, sempre pelas laterais, evitando qualquer toque, qualquer aproximação. Ela não escolheu viver assim, mas havia 12 anos que carregava um problema que destruía não só seu corpo, mas sua identidade. 12 anos de um sangramento contínuo, um fluxo que não cessava, uma dor que não dava trégua. Nos primeiros dias, ela acreditou que passaria. No primeiro mês, achou que era apenas um problema passageiro. No primeiro ano, ainda havia esperança. Mas depois, a dor se tornou sua companheira constante. E pior do que a dor física, era tudo o que aquele sangramento representava para sua cultura. Uma mulher com hemorragia era declarada impura. Isso significava que ela não podia tocar em ninguém, nem ser tocada. Não podia estar em lugares públicos com liberdade. Não podia entrar no templo. As pessoas a olhariam com desprezo se soubessem sua condição. Ela aprendeu, com o tempo, a se afastar das pessoas. Aprendeu a baixar os olhos quando alguém se aproximava. Aprendeu a se encolher nos cantos, para não correr o risco de esbarrar em alguém e ser humilhada. Ela se tornou invisível aos olhos dos outros, mas vivendo uma dor impossível de esconder de si mesma. E, para tentar se curar, fez tudo o que podia. Visitou todos os médicos disponíveis, pagou por tratamentos caros, submeteu-se a rituais dolorosos e, no fim, perdeu tudo o que tinha: dinheiro, bens, força, dignidade. A cada diagnóstico negativo, um pedaço dela parecia morrer. A cada tentativa falha, a esperança se desfazia um pouco mais. Até que, depois de 12 anos, ela já não sonhava com cura. Apenas tentava sobreviver a cada dia, respirando entre lágrimas silenciosas que ninguém via. Mas em um dia que tinha tudo para ser igual a todos os outros, algo diferente aconteceu. Ela estava perto da fonte da cidade, enchendo seu jarro, quando ouviu duas mulheres conversando. Elas falavam com entusiasmo, quase sem conseguir conter a emoção. "Você ouviu? Jesus está aqui outra vez." E o sim. Dizem que ele curou um paralítico apenas com uma palavra. E o filho de Jairo, dizem que ele pode até ressuscitar. A mulher com hemorragia congelou. Ela não sabia quem era Jesus. Nunca havia visto seus milagres. Mas havia algo naquela conversa que penetrava sua alma como uma chama acesa no escuro. Alguma coisa dentro dela, que ela pensava estar morta, reacendeu. Era a esperança. Uma esperança tímida, frágil, mas viva. Ela se aproximou devagar, com receio de que descobrissem quem ela era, mas ainda assim perguntou: "Quem é esse Jesus?" As duas mulheres se olharam, estranharam a aproximação da desconhecida, mas responderam: "É o mestre, o rabino. Ele cura, ensina, liberta. Dizem que onde ele passa, algo acontece." Cura. Aquela palavra atingiu seu coração
como um golpe suave, mas profundo. Cura. Ninguém pronunciava essa palavra para ela havia anos. Os médicos a evitavam. Os vizinhos mudaram de rua. A família se afastou. E agora, alguém dizia que havia um homem que ela nunca viu, capaz de curar algo que todos os outros falharam. Naquela noite, ela deitou em seu colchão rústico, mas não conseguiu dormir. Sua mente estava inquieta. Ela pensava no que ouvira, pensava nos anos de dor, pensava no que aquela chance significava. E, em meio à escuridão, ela falou consigo mesma, com voz fraca, mas cheia de fé. Se eu apenas tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. Essa frase veio de dentro, como um sussurro divino, um chamado para o impossível. Não era coragem, não era ousadia, era desespero misturado com fé. Na manhã seguinte, ela levantou diferente. Ainda fraca, ainda doente, ainda impura segundo a lei. Mas algo mudara. Algo invisível, porém poderoso. Ela tinha um propósito: encontrar Jesus. Quando chegou ao centro da cidade, viu a multidão. Pessoas de todos os lados empurrando-se para chegar mais perto do Mestre. Era quase impossível atravessar aquela massa de gente. E para ela, uma mulher que não podia ser tocada, era ainda mais perigoso. Se alguém percebesse sua condição, ela poderia ser expulsa dali, humilhada ou até apedrejada. Mas ela não pensou nisso. Seus olhos procuravam apenas uma coisa: Jesus. Com passos lentos, ela entrou na multidão. Sentiu corpos encostarem no seu, sentiu olhares estranhos quando tropeçou, mas continuou. Cada movimento era uma batalha interna. O coração batia acelerado, suas mãos tremiam, mas a fé empurrava cada passo. Ela ficou de joelhos para passar entre as pessoas, aproximando-se cada vez mais do Mestre. Estava tão perto que podia ouvir a voz dele, podia sentir a presença, podia perceber algo sobrenatural no ar. E então, ela viu a túnica, o manto branco balançando enquanto ele caminhava. Ela respirou fundo, estendeu a mão, tremendo, fraca, quase desistindo. Mas naquele último segundo, ela tocou. A ponta dos dedos na ponta da veste. E então aconteceu. No mesmo instante em que tocou, ela sentiu uma onda atravessar seu corpo. Uma energia diferente, quente, suave. A dor desapareceu. O sangramento cessou. O corpo, que antes tremia, se estabilizou. Ela sabia. Ela sentiu. Estava curada. A emoção quase a derrubou. Ela tapou a boca com as mãos, tentando conter o choro. Era como se o céu tivesse descido e tocado nela. Depois de 12 anos, o milagre aconteceu em um único toque. Mas então, Jesus parou. A multidão, confusa, silenciou. Os discípulos olharam ao redor, sem entender. E Jesus disse: "E quem me tocou?" Os discípulos responderam: "Mestre, todos te tocam. A multidão te aperta." Mas Jesus repetiu: "Alguém me tocou, de mim saiu virtude." O coração da mulher disparou. Ela sabia que era ela. Por um instante, pensou em fugir. Pensou em se esconder entre as pessoas. Mas algo dentro dela dizia que ela não podia, que precisava ser vista, que precisava se colocar diante dele. Com o corpo ainda tremendo, ela se ajoelhou diante de Jesus e disse: "Fui eu, Senhor. Eu toquei. Eu estava doente. Há 12 anos. Mas agora estou curada." A multidão se afastou, chocada ao saber que estiveram tão próximos de alguém considerado impuro. Mas Jesus não recuou. Ele não se afastou. Ele não olhou com condenação. Ele se abaixou, olhou diretamente nos olhos dela e disse uma palavra que mudou tudo: "Ah, filha,
Aquela mulher que por 12 anos foi chamada de impura, rejeitada, invisível, agora era chamada de filha pelo próprio Filho de Deus. E Jesus continuou: a tua fé te salvou, vai em paz. E pela primeira vez em muito tempo, ela caminhou sem dor, sem medo, sem vergonha. Ela voltou a viver. Essa história não é apenas sobre uma cura física, é sobre um Deus que vê quem ninguém vê, é sobre um mestre que escuta o toque invisível, é sobre um Salvador que responde à fé que nasce no desespero, é sobre alguém que estava sangrando por dentro e por fora, e encontrou no toque de Cristo a restauração completa. Talvez você também esteja sangrando. Talvez seu sangramento não seja físico, mas emocional. Medo, ansiedade, perda, solidão, rejeição. Talvez já tenha tentado de tudo. Talvez esteja cansado, exausto, desesperado. Mas há algo que você precisa saber. O mesmo Jesus que curou aquela mulher ainda passa perto de você hoje. E ele não precisa de muito. Não precisa de uma grande oração, nem de um grande gesto. Às vezes, basta um toque, basta um suspiro, basta uma pequena fé dizendo: se eu apenas tocá-lo, eu serei curado. E quando você toca nele, ele sempre para, ele sempre vê, ele sempre responde, e ele sempre chama você de filho, de filha.